Total. Príncipe Charles, rainha... Príncipe Charles, a Rainha Elizabeth. A Inglaterra, Até hoje, né? ela tem este espírito de realeza, de nobreza, o povo gosta. Os caras falam Manchester City. Tamo mal ainda. E ainda tá apanhando pra caramba, né? Então, o que eu quero dizer? Eu acredito que quando Deus cria uma nação, ele dá a ela Ele um designa... dom redentor. E este príncipe que representa aquela nação é quem empodera aquela nação com este dom redentor. Por exemplo, quando você pensa nos Estados Unidos, qual é a marca dos americanos? Puta, aí é dólar, sonho americano, Riqueza, riqueza, prosperidade. way of life americano. Não é? Eu acredito que o dom redentor que Deus deu para os americanos é um dom de prosperidade. Mas do outro lado, o principado que antagoniza Nos Estados Unidos? nos Estados Unidos é Mamon, Que é? Do dinheiro? que é o demônio do dinheiro, das riquezas. Porque o dinheiro ele pode ser um instrumento maravilhoso para ajudar as pessoas, para dar uma vida melhor, ou pode ser uma ruína, porque por dinheiro as pessoas fazem qualquer negócio. Então, o que eu estou te explicando isso porque cada nação tem um príncipe de Deus, como Miguel é para Israel, mas tem um principado que também atua para antagonizar aquele dom redentivo e gerar naquela nação E tem uma constante batalha entre eles. entre eles, e dependendo de quem você convida, quem você deixa dominar sobre a sua vida, a atuação desses espíritos celestiais vai ser maior de um lado ou de outro. Então, eu acho que para cada uma das nações existe um príncipe de Deus e um demônio, e um principado do mal. Então, potestades são dominadores, né? Potestades, exousias, tem a ver com essa autoridade, com essa habilidade. E na minha opinião, a exousia, a palavra vem do grego, né? Ousia é ser e estar. E ex é para fora. Então, é aquele indivíduo que tem um carisma que sai para fora. Por exemplo, qual a pessoa mais carismática que você conhece? Jim Carrey é um cara assim. Silvio Santos era um cara carismático. Silvio Santos. O que o carisma faz? Ele encanta, Ele encanta, ele convence multidões. A exousia, os seres chamados de potestades, eles atuam, os que são do lado do mal, para quê? Para levar as pessoas através de convites que são irresistíveis, de um poder magnético, Então, por exemplo, o dinheiro é uma coisa que atrai demais, o sexo, a beleza, a fama, todas essas áreas são áreas em que as potestades atuam. A televisão, a mídia, eles estão em todas essas áreas. Por quê? Porque qual é o propósito deles? É serem usados para que Satanás seja o senhor das pessoas. Lembrem-se, o que o diabo queria? Ele queria a adoração de todo mundo. Eu vou levar o meu trono acima de Deus. Por que eu vou adorar a Deus? Porque eu vou ser o chefe da adoração, se eu posso trazer adoradores para mim. Então, as potestades atuam nestas áreas de influência, né, de encantamento, para que as pessoas se entreguem para os demônios. Por que tantos cantores de sucesso fizeram pacto com o demônio? Porque ele tem esse poder de dar essa fama? Muitos deles não sabem, mas muitos fizeram pacto em troca dessa fama. Como assim não sabem? Fizeram pacto sem saber? Tem gente que começa a, vamos dizer assim, a servir a Satanás, a acreditar nas suas mentiras, usar dos seus meios, nas suas feitiçarias, mas não sabem que quem está lá é o diabo. Entendi. Mas tem gente que não, que faz pacto de sangue, que vai lá para as encruzilhadas. Sabe fala, exatamente o que tá... Me dê... Eu já orei por uma pessoa que ela veio até a mim, ela estava na igreja, entrou na igreja dizendo que estava lá para atrapalhar,
depois, né, que ela foi liberta. Mas quando eu fui orar por ela, o demônio se manifestou. E no fim ela falou assim, olha, eu não tenho jeito. Porque eu fiz pacto de sangue com Satanás. Nossa. Eu não tenho mais como ser livre disso. Ela achava que tinha perdido a alma e Ela perde? tinha perdido, que não E tinha. perde mesmo? Não, o sangue de Jesus é mais poderoso, velho. Eu falei, você está enganado, não tem nada que Jesus não possa quebrar. Não tem um sangue mais poderoso do que o de Jesus. Você ofereceu o seu para o diabo, mas eu quero dizer que Jesus ofereceu o dele para você. E aí no final ela falou, então tem jeito para mim? Sim. Aí ela falou, então ora por mim, me ajuda. Quando eu fui orar para ela começar a confessar Jesus e renunciar aos pactos, o demônio veio com tudo, ela é minha, falando grosso, querendo, entendeu? E eu falei, você vai sair, você não vai sair porque não é no meu poder, não é na minha força, mas é no nome do Senhor dos Exércitos, é em nome de Jesus, sai demônio. Ela saiu, o demônio saiu e ela entregou a vida para Cristo. Então assim, alguns cedem a esse encantamento sem saber, outros cedem sabendo que ele vai dar em troca. E essas exousias ou potestades significam isso, esses seres poderosos que atuam na mente das pessoas com encantamento, com engano e tudo mais. Tem alguma pergunta para fazer desse? Tem alguma coisa por enquanto aí, Helene, pra gente seguir aqui? Eu separei umas perguntinhas aqui, rapidinho. Ó, tem uma pergunta aqui que foi bem interessante, que é do Noel Sobrinho. Não é o papai? Ele fala assim, ó, não é o papai. Você entendeu, Helene? É que quando você falou, Noel, papai, eu demorou um pouquinho. Tá ao contrário, né? Noel. Inverteu a ordem, Tá. eu já me perco. Tá. Ó, o Noel, ele tá falando aqui o seguinte, quando Jesus expulsou a legião do Gadareno, e eles pedem para serem mandados aos porcos para se matarem, os demônios queriam experimentar a morte física, ou eles anseiam ou têm inveja do homem a esse ponto? Que é medo do abismo, não é? É Noel, né? Noel. Uma muito boa pergunta dele. Noel é o seguinte, Dá um contexto, né, pra quem não conhece esse o trecho. contexto é o seguinte, Jesus, o contexto até anterior é interessante. Jesus sai de Cafarnaum, que está no norte do Mar da Galileia, e vai para o sudeste do Mar da Galileia, onde está a cidade de Gadara. A cidade de Gadara não era uma cidade dentro do território de Israel, era uma cidade já, uma das Decápolis, das 10 cidades gregas que tinham naquela região. Ali tinha um endemoniado que assustava todo mundo. Ele ficava nas tumbas, no cemitério, e todo mundo que passava, ele ficava arrastando corrente, ele rasgava, rompia as coisas, batia nas pessoas, machucava as pessoas e todo mundo tinha medo dele. Jesus, a Bíblia diz que Jesus vai para o outro lado do lago, ele diz, vamos passar para o outro lado. E de repente acontece um grande temporal. Foi um temporal tão grande, mas tão grande, que o barco ia afundar, porque as ondas estavam entrando e Jesus dormindo. E aí os discípulos acordaram, Jesus falou, Senhor, não se importa que nós vamos morrer? E Jesus vem e repreende a tempestade. Aí eles, uau, quem é esse? Que até os ventos obedecem, até as ondas do mar obedecem. Só interrompendo um pouco, eu queria ser um observador dessas cenas. Imagina o impacto disso. Eu queria ser, Não é? Eu já falei muitas vezes, Senhor, Você tá vendo eu isso? queria ser uma mocinha. É, só pra ver a presença desse ser do Jesus. Extraordinária, né? Devia ser ficar. Devia ser uma coisa de. Mas por que houve aquela tempestade? Aquela tempestade, a própria Bíblia diz que não foi uma coisa normal. Era Era- sobrenatural. Era demônios. Eles podem causar uma Porque o livro de tempestade. Hebreus diz, aquele que faz dos seus anjos ventos e tempestade. Os anjos, eles são seres espirituais que atuam na natureza. Eles podem interferir na natureza fazendo tempestades. Entendi. Os demônios também não perderam essa habilidade. Então eles tentaram impedir Jesus de chegar em Gadara. Quando Jesus chega em Gadara, esse camarada olha para Jesus, O endemoniado? o endemoniado, e falou, filho de Deus, vieste me atormentar antes da hora? Por que antes da hora? Porque ele sabe que no final... No julgamento no final. julgamento eles estão ferrados. Não é que eles queriam experimentar a morte física.
embora a pergunta seja muito inteligente, eles não queriam ser lançados no abismo. Eles pediram, não nos lance antes da hora no abismo. Esse era o medo deles. E aí eles falaram, olha, tem uma manada de porcos ali, deixa a gente entrar. E Jesus falou, vai. E os porcos foram mortos, e eles... Mas foram mortos por interferência deles? Não, porque eu já estive lá em Gadara. É a única região, a gente sabe que é Gadara, aquele lugar, exatamente aquele lugar, porque é o único lugar de todo o lago que tem um monte. E a Bíblia diz que eles subiram nesse monte, eles estavam nesse monte e se precipitaram no abismo. Caíram lá embaixo. Mas por que você acha? Porque os demônios levaram eles. Jesus mandou Mas- ele. Quando os porcos morrem, o que acontece com esses espíritos? Eles voltam a ficar livres. Mas o que eles não queriam é que Jesus os mandasse pro abismo. E aí eles ficam ficariam presos lá. em cadeias até o final. Ah, tá. Eles não queriam, eles queriam continuar livres aqui para Aqui atuar. pelo mundo. Mas naquele momento a gente vê a autoridade de Jesus, vê o propósito de Jesus, porque ele diz: passemos para o outro lado, e eles passaram. Os discípulos acharam que iam morrer, não morreram. Jesus mandou, a tempestade parou, ela parou. Chegou lá o endemoniado, primeiro, a Bíblia diz que ele reconheceu. Ele olhou para Jesus, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Filho de Deus, porque vieste nos importunar antes da hora. Aí Jesus não falou com ele, já foi repreender, ele falou: não, me manda que eu entre naqueles porcos lá. E ali eram muitos demônios. Era uma casta, isso é interessante dizer. Esses demônios são da casta mais inferior, são os demônios que dominam as pessoas, que possuem as pessoas, mas eles eram muitos. E há outros casos na Bíblia em que Jesus, os discípulos voltaram dizendo: escuta, por que a gente for orar pelas pessoas e os demônios não saíram? É. Aí Jesus falou assim: olha, tem certas castas que só se expulsam com jejum e oração. Se Lúcifer caiu, será que os que ficaram não podem fazer a mesma coisa? Como Os assim? anjos. Ah, também se Que ele se revoltar. rebelar, né? É, então, né? Não aconteceu mais nada depois. Poderia acontecer. Só que pensa assim, antes que acontecesse, Ninguém sabia o resultado. ninguém sabia o resultado. É. E eles todos viram o resultado. Viram como ele foi despido da sua glória. Ele foi arrancado da sua posição. Então, eu acho que os anjos que permaneceram jamais farão. A Bíblia não dá nenhuma possibilidade de a gente interpretar que eles possam fazer isso. Mas não dá para você afirmar categoricamente que eles não podem fazer. Eles não farão, mas você não fazer não significa que você não possa. É. Entendeu? Ó, tem mais uma. Pode fazer, não? Pode, eu vou ao banheiro Tá enquanto bom. você fala. Ó, o Renan Campos, ele falou o seguinte aqui, ó. Eu tive uma experiência mística no caminho de Santiago. Comente sobre os anjos da guarda. Bom, os anjos da guarda existem. A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. É claro isso, que na Bíblia existem vários textos que mostram que os anjos realmente existem para ministrar aqueles que são os filhos de Deus. Então, o anjo da guarda, ele acompanha a vida da pessoa.